Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso sexto dia de aula de Religiões Comparadas 1 e 2, é o nosso último bloco, estamos gravando, estamos falando agora sobre o budismo. Então, vamos lá. Gil, continua lendo para nós, por gentileza. Nirvana e Karma. No universo budista, a qual não possui início ou fim, o Nirvana seria o estágio ideal, mas esse não pode ser ensinado, apenas percebido. O Karma é o assunto de destaque no budismo. Segundo esta ideia, as boas e más ações sugeridas na intenção mental trarão consequências nos próximos renascimentos. Dá uma pausa até aí, Gil. Olha só, na cabeça e na cosmovisão da religião budista, o Nirvana está dentro de nós. Então, já que a gente tem esse Nirvana, a gente precisa desenvolver ele. E aí o karma vai ser a relação pela qual a gente, fazendo boas obras, evoluímos. Fazendo obras más, regredimos. E outra, Pode falar, Gil. a questão também aí é que, para eles, é até te perguntar, né? Mas até, é claro, né? Não existe pecado, né? Para eles é ignorância, né? Então, exatamente. Por quê? Porque eles estão num processo de evolução. Então, como evolução, você erra, mas você vai aperfeiçoando. E você não, caso você errou, você se retrata, etc. e tal, mas você busca o que? O autocontrole e a iluminação. Para quê? Porque por meio dessa iluminação, você vai se tornar uma pessoa imparcial, sem parcialidades. Então, por essa razão, Buda, ou no caso, né, Siddhartha Gautama, quando ele era, vamos dizer assim, ele foi criado diante da religião hindu, mas em algum momento ele notou que, já que havia sacrifícios no hinduísmo, e sendo que aqueles animais sacrificados poderiam ser, quem sabe, a reencarnação de algum ser humano, então ele também vai praticar o que? O ascetismo. Vai ser contra o sacrifício. É daí que também nasce o quê? O budismo, e por isso que eles são contra todo tipo de sacrifício de animais. E aí, em cima disso, essa ideia do karma é uma ideia onde você vai nascendo perpetuamente. Então, irmãos, é muito interessante, né? Porque quando a gente pensa e estuda um pouco sobre o budismo, nós temos ele aqui no Ocidente mais como uma filosofia, porque, de fato, ele tem textos filosóficos, mas o professor Lives Lancaster, lá da Universidade da Califórnia, diz que o budismo, ele parece mais ainda do que uma filosofia, ele parece mais com uma ideia psicológica, quase como uma fisiologia. Ou seja, é uma maneira de compreendermos o mundo e nós dentro desse mundo. Por isso que destaca-se esse lado psicológico e fisiológico, onde nós temos uma autoavaliação, mas, ao mesmo tempo, tem um lado religioso. Por isso que é uma filosofia e é uma religião também. Tá bom, meus irmãos? Então, Gil, continua para nós. Pode falar, Júnior? E o karma também é as punições nesse ciclo aí, né? De renascer. Sim, se você praticou atrocidades, fez coisa errada, você pode renascer como um animal, por exemplo, ou como uma pessoa que sofre. Né? Não sobe, né? Ele vai sempre... Não sobe, você regride. Regride, é. Né? Então, continua, Gil, por favor. Em cada um deles, o ser vai ter a oportunidade de largar de tudo aquilo que impede de alcançar a perfeição. Portanto, o renascimento é o processo em que passamos por vidas sucessivas. É justamente o ciclo onde se busca romper o sofrimento para ascender às moradas mais puras. Este ciclo de sofrimento é chamado de samsara.
é regido pelas leis do karma. Desta forma, o caminho pretendido do budismo é o caminho do meio, ou seja, a prática do não extremismo, tanto físico quanto moral. Ou seja, eles buscam o equilíbrio, como o Júnior há pouco mencionou. Já que não há pecado, mas há acertos e erros, se eu continuo no erro, eu serei punido. Logo, lei da causa e do efeito. Mas se eu pratico bem, eu serei beneficiado. Mas já que eu estou num processo de evolução, nada melhor do que o equilíbrio. E esse equilíbrio me faz não ser um extremista, né? E aí agora vem Buda. Pode ler para nós, por gentileza. Buda. O Buda não é para os seguidores da doutrina um ente particular, mas um título dado a um mestre budista, ou a todos os que alcançarem a realização espiritual do budismo. Assim, Buda, em hindu, quer dizer o iluminado, ou desperto. E aqui vamos ver algumas. Aqui. O primeiro Buda foi Siddhartha Gautama. Pode continuar lendo, Gil? Siddhartha Gautama, um príncipe da dinastia Sakya, na Índia, que deixou tudo para se dedicar-se à vida espiritual. Nascido em 563 a.C., sua vida é resumida pelos seus seguidores em nascimento, maturidade, renúncia, busca, despertar e libertação, o ensino e a morte. Lembrando que o hinduísmo já existia há quase 1000 anos na Índia. 1400. Exato. É. Por volta do 1500, 1400, segundo, né, alguns, antes de Cristo. Então, ele nasce como um príncipe na Índia por volta do ano 563, ou seja, século VI. E dizem também que naquele período ele era um príncipe, ele saiu em peregrinação e viu a desgraça e a miséria na Índia. Por isso despertou ele a busca pelas virtudes e pela ajuda humanitária. E assim, Exatamente. Né? A gente vai tentar ler já alguns outros detalhes nos slides adiante. Mas pode continuar, Gil, por gentileza. Siddhartha Gautama foi criado rodeado de luxo. Casou-se e teve um filho, mas a juventude descobriu a realidade do sofrimento humano e ficou chocado. Encontrou-se com quatro pessoas, uma anciã, uma doente, outra morta, e por fim uma asceta. E se indagou sobre a origem de tudo aquilo. No entanto, foi quando se encontrou com este asceta religioso, que se mortificava em jejum rigoroso, que pensou que ali estava a resposta para as suas indagações. Por isso, raspou a cabeça em sinal de humildade, trocou as suas suntuosas roupas pelo despretensioso traje alaranjado e lançou-se ao mundo em busca de explicações para o enigma da vida. Joia. Continua lendo para nós, Gil, por favor, após. Após 7 anos de privações, Gautama escolheu a sombra de uma sagrada figueira e passou a meditar, permanecendo assim até esclarecer todas as suas dúvidas. Durante esse tempo, ocorreu o despertar espiritual que ele tanto procurava. Iluminado por um novo entendimento de todas as coisas da vida, rumou para a cidade de Benares, à margem do rio Ganges. Sua ideia era transmitir aos outros o que lhe acontecera. E aí vem a origem do budismo. Pode continuar lendo, Gil, porque a gente já vai para os slides. A origem do budismo. Ok. O budismo nasce quando Siddhartha Gautama decide compartilhar com as outras pessoas o caminho para alcançar o fim do sofrimento. Sua doutrina
Sua doutrina se mistura às crenças do hinduísmo, tornando uma filosofia que se adaptava facilmente a cada religião onde se instalava, bem como a cada ser humano que desejasse aprendê-la. Então, perceba, como o Júnior há pouco disse, ele vê o sofrimento. E ele, como um príncipe, já era casado, tinha uma esposa, filho. Depois dessa inquietação, seu pai tenta até protegê-lo, colocando guardas ao redor, dando mais conforto a ele, mas ele, seguindo a orientação dos deuses, resolve seguir o seu caminho até, de fato, viver essa sua vida ascética. O que seria isso, irmão? Seria o jejum absoluto. É claro, irmãos, existem muitas histórias, existem muitos relatos, mas segundo os historiadores e documentos, vão falar que ele pratica esse ascetismo e praticamente ele fica em pele e osso. Alguns vão dizer que ele não comia nada saboroso, a não ser um arroz por dia para se manter vivo. E aí, nesse pé da figueira, certa ocasião, lutando contra os demônios, ele até consegue atingir o nirvana, que é esse estado de Buda. Então, perceba que, assim, tudo isso, né, é o pano de fundo que fala sobre o budismo, mas toda a mensagem e a construção do budismo vai ser aquilo que vai levar o fim do sofrimento. Então, percebe que a religião hindu já estava lá, o sistema de castas já estava lá. As pessoas, querendo ou não, viviam debaixo do sofrimento ou confortáveis a eles, porque já que você nasceu naquela casta, você deve continuar a ela. Porque quem praticava no hinduísmo uma ruptura da sua casta, praticava algo horrendo. Então, note que agora, surgindo essa nova religião, ele dava uma nova resposta para eles. E aí onde instala-se, né? Ele começa, depois dessa iluminação, desse estado de nirvana, ele começa, então, ter esses ensinamentos. E tudo começa também porque ele resolve dar um sermão. Seu primeiro sermão, que foi feito, segundo os documentos históricos, no Parque dos Veados, na cidade de Sarnath, na Índia. Então, esse é o primeiro documento histórico pelo qual ele dá o seu primeiro sermão. E ele tinha um discípulo que, durante muitos anos, divulgava todos os ensinos dele. Seu discípulo era tão dedicado que não conseguia evoluir na sua meditação como foi ele. Mas, dentro dos grandes ensinamentos e das doutrinas budistas, que são 4 verdades nobres, a maior dela era sobre o sofrimento. Porque, olha só que interessante, tudo que fazemos sai do satisfatório para o insatisfatório. Então, ele vai ensinar, de uma forma ou de outra, que mesmo quem está dentro de um palácio pode estar vivendo um momento de insatisfação e que o sofrimento vai o atingir também de alguma forma. Pode falar, Júnior? É o caso dele. Para mim, era um hindu insatisfeito. Praticamente isso, né? Tá bom? Então, olha só. Agora leia para nós aqui, Gil. Antes paramos aqui. O ser humano desejasse aprender. Aos 45 anos, pregou. Aos 45 anos, que pregou sua doutrina por todas as regiões da Índia, o Buda mencionou sempre as 4 verdades e as 8 trilhas. Além disso, resumiu seu pensamento na regra de ouro. Tudo o que somos é resultado do que pensamos. Somente séculos depois da sua morte foi realizada uma reunião que definiu os preceitos budistas, onde prevaleceram 2 grandes escolas, Theravada e Mahayana. Isso. E aí vem aqui os ensinamentos budistas. Pode continuar lendo para nós, por gentileza? Interessante essa frase aí, aqui citada. Essa daqui, né? Tudo que somos é resultado do que pensamos. A ideia da evolução aí, ó. Ele prega das virtudes, né? Sim. Se pensar pequeno, vai ser pequeno. Pensar grande, virtude será grande. E querendo ou não, Júnior, quando nós, como você mencionou,
né, por ele ser um hindu, diante de tantas situações difíceis, porque como, lembra, ele era de uma casta mais elevada, Era príncipe, né? ele era um príncipe. Mas como que ele convivia com pessoas sofrendo? Então, podem ver que mesmo no meio do conforto, ele tinha um sofrimento. Por isso que eu acabei de falar que tudo que fazemos sai do satisfatório para o insatisfatório. Porque, mesmo como um príncipe, ele via outros sofrendo, isso gerava nele também sofrimento. Então, ele notou que o sofrimento fazia parte do gênero humano. E como que você rompe esse sofrimento? E aí onde vem essas ideias dele, né? Os ensinos dele. Leia para nós, por gentileza. Ó. Isso é muito interessante, né? Isso. Não leu ainda, né? Pode ler. Os ensinamentos de Gautama, proferidos no Parque da cidade de Benares, definiu os caminhos a seguir para chegar à sabedoria da moderação e da igualdade. Segundo o budismo, existem 4 verdades. Primeiro, a vida é sofrimento. Segundo, o sofrimento é fruto do desejo. 3, ele acaba quando termina o desejo. 4, ele é alcançado quando se segue o ensinamento de Buda. Olha só, parece bobeira, irmãos, mas essas 4 verdades vai ser a base de todo o budismo. Porque se a vida é sofrimento e o sofrimento é fruto do desejo, logo, quando você interrompe esse desejo, ou, vamos falar aqui num linguajar nosso, mortifica a carne, você já para de sofrer. E aí, dessa forma, é alcançado quando se chega aos ensinamentos de Buda, da perspectiva deles. Então, você sabendo lidar com o desejo, ou neutralizando o desejo, e aqui entra os jejuns, entra a meditação, entra o desapegar-se desse mundo, entra aquilo que nós, aqui no Ocidente, fomos muito familiarizados diante do quê? Do Dalai Lama e do quê? Dos monges tibetanos. Materialismo, consumismo. Exato. Podem ver. Como que eles vivem lá, irmãos? Lá no Tibete, na Mongólia. Porque olha só que interessante. Tanto lá no Tibete quanto na Mongólia, o que é um lama? O lama é o sumo sacerdote. E o Dalai Lama é o sumo sacerdote deles. Quando morre o Dalai Lama, eles se reúnem e fazem uma nova seleção minuciosa para eleger o outro novo Dalai Lama, que possivelmente será uma criança que recebeu também, ali no caso, né, as emanações do Buda, e só ele pode possuir certos apetrechos religiosos, porque já que isso é uma reencarnação, e eles estão ali para quê? Para evoluir e passar os ensinos no mundo, então o Dalai Lama é essa pessoa. E por isso que eles se desapegam de tudo. Sim. E por isso que eles não são voltados à matéria, eles são voltados à contemplação, eles meditam. Espiritualidade. Como? A espiritualidade, né? Exato. E aí, irmãos, como que um crente carnal, materialista, um macedinho vai pregar para um camarada desse? Entendeu? Tem uma frase do Dalai Lama que é o seguinte, está dentro desse tópico aí, né? Ele diz assim que o homem perde a saúde para conquistar dinheiro, depois perde todo o dinheiro para conquistar a saúde. Veja É bem. Um princípio básico, né, Júnior? Olha só, eu gosto muito, irmãos, de todos os sábados tomar um café que ele foi, vamos dizer assim, ele foi comercializado, é um tal de Coffee Bullet, não sei se já ouviram falar. Coffee, deixa eu ver o nome correto aqui. Coffee Bullet, Coffee Bullet, é alguma coisa assim o nome. Coffee Buffet? Bulletproof Coffee, uma coisa assim, irmãos, não me lembro muito bem. O que é esse café que eu tomo aos sábados? Eu faço aqui em casa. Ele foi um executivo americano, foi passar um período, né, de estadia lá
nesses lugares, né, no Tibete, e viram que eles ficavam o dia inteiro sem comer. Ficou impressionado. E aí o que ele descobriu, né? Que os monges, eles têm uma dieta muito boa, baseada naquilo que chamamos de dieta cetogênica. Ou seja, eles consomem muitas gorduras boas. E essas gorduras boas geram, ao mesmo tempo, que energia para a queima das calorias, e, ao mesmo tempo, você acaba não tendo fome, né? Porque te dá uma saciedade. E, ao mesmo tempo, te dá energia. Sem entrar muito no mérito, né, irmãos, mas pode ver que quando nós precisamos de uma queima de energia, o nosso corpo busca o quê? Busca em açúcares. E por isso que muita gente está com muita vontade de comer açúcar, comer pão, né? Comer doce, porque geralmente a gente consome muito pão, e na hora que a gente precisa de uma energia rápida, a gente tem o quê? O carboidrato que vira açúcar, né? E naturalmente a gente usa esse carboidrato. Mas só que é uma energia muito rápida, né? Nosso corpo não é treinado em consumir gordura. Então, segundo a dieta cetogênica, ela é uma dieta mais antiga e milenar, que você ingere gorduras boas e uma quantidade menor de carboidrato. Então, o seu organismo ele vai sendo treinado. Você precisa de energia? Ele consome o carboidrato. Mas na hora que acaba o carboidrato, aí ele vai para o segundo consumo de energia, que seria as gorduras boas. Só para vocês terem uma ideia e vocês entenderem. Lembra do nordestino, tomando um caldo de mocotó? Você fala assim, vai morrer, né? Consumindo aquilo tão gorduroso. Mas percebam, hoje, né? Que nem essa semana retrasada, eu conversei com um senhor aqui, que é conhecido meu de Suzano, e ele estava indo visitar o pai dele lá no sertão do Nordeste, porque ia ser o aniversário de 100 anos do pai dele. E a mãe dele está 94 anos. Como pode as pessoas chegarem aos 100 anos, muitas vezes no sertão do Nordeste? Aí eu digo, quem é mais sábio em se alimentar? Aqueles antigos que têm aquela dieta, né? Comer ali as coisas do campo, da roça. Percebam, muitos alimentos antigos eram repletos de gorduras boas. Então, depois pesquisem. E esse executivo foi lá passar no Tibete, e aí ele notou que eles usam vários óleos de amêndoas, óleos de coco, dentro dos chás e do que eles consomem, e ele fez essa bebida, que ela é o quê? É o café com óleo de coco e com manteiga ghee, no caso, né? E aí você bate tudo isso e toma. Agora, é claro, isso daí é muito calórico, né, irmãos? Você tomar esse café e depois comer pão, comer bolo, aí vai ser uma explosão de calorias, né? Então, quem consome esse café, não é aconselhável logo na sequência comer nenhum carboidrato, né? Senão... Mas aí fica uma dica, né? Os budistas tibetanos, eles consomem, pode ver, a maioria deles tem uma saúde, tem longevidade, mesmo vivendo diante de muitas dificuldades, né, nas montanhas do Tibete ou da Mongólia. E esse alimento lá também, é porque lá é muito frio. Muito frio também. Lá, muito frio lá. Então, Sim. muito caro. E comida gordurosa. Sim, né? Mas você vê essa questão, né, Júlio? Qual é o problema das comidas gordurosas? É que muitas vezes a gente confunde, né? Comidas gordurosas com boas gorduras, né? Boas gorduras, né? Consumir azeite, óleo de coco, Sim. manteiga ghee, né? Sementes de oleaginosas, isso daí Gordura saudável, é fundamental, né? A gente precisa, inclusive o nosso cérebro, né? No caso, peixes, que tem ômega 3, né? Ou seja, é muito importante, né? Linhaça, óleo de linhaça, são sementes boas e óleos bons. Agora, esses óleos industrializados, óleos de canola, óleos de soja, vamos lá, existe a semente de canola, né? Por exemplo, o que é canola? Se não um conglomerado de coisas que a indústria criou um óleo chamado de canola. Até o próprio óleo de soja, né, dependendo de como usamos, é muito perigoso. Né? Então, depois estudem mais sobre isso, tá bom? Então, para a gente concluir aqui,
Gil, leia para nós, né? Continua para a gente. Com essas 4 verdades nobres, o homem dispõe de elementos básicos para enveredar pela senda das 8 trilhas. Dele exigirão pureza de fé, de vontade, de linguagem, de ação, de vida, de aplicação, de memória e de meditação. Que seriam essas 8 trilhas. Nos slides, que infelizmente a gente não vai conseguir ler, mas eu faço questão, irmãos, já de só passar para vocês. Temos 2 slides que eu passei já no início das aulas. Eles vão estar trabalhando dentro desses detalhes, explicando um pouco melhor, tá bom? Então, continua para nós. 3ª e 4ª trilhas. Da 3ª e de 4ª trilhas, os seguidores de Buda extraíram 5 preceitos, parecidos com os de mandamentos judaicos cristãos, pois aconselhavam a não matar, a não roubar, não cometer atos impuros, não mentir e não beber líquidos inebriantes. Ou seja, alcoólicos, né? Percebam que os 5 mandamentos budistas é um resumo dos 10 mandamentos. Sim. E aí vem aqui são algumas escolas do budismo, 4 são as escolas budistas mais conhecidas. Pode ler para nós, Gil, por favor? O Nyingma, Kainjil, Sakya, Gelugpa. Prevalece nelas o caminho da libertação pelas 3 joias. O Buda como guia, o Dharma como lei fundamental do universo, o Sangha como a comunidade budista. Sangha. Isso, e aqui, deixa eu só ver o quanto falta para... Deixa eu ver... tem bastante informação, então vou... não tem pouca, dá para a gente ler agora e concluir. Antes disso, deixa eu só rapidamente mostrar aqui, irmãos, para vocês. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Esse é o slide que eu tinha separado, para a gente poder estar vendo hoje. Depois deem uma olhada, tá bom? É do professor Vitor. Aqui vai ter mais detalhes históricos, né? Eu fiz questão de acabar lendo em classe aqueles artigos que eu tinha mandado para vocês, porque eles têm um bom resumo. Aqui vai ser alguns detalhes. É interessante que a imagem de Buda aí é gordo, e ele não era, né? É um príncipe, não tinha nada a ver. Sim. Pelo contrário, né? É até uma seta, né? Aqui o budismo tibetano, né? Divisões do budismo. Embora aqueles monges lá do Tibete são tudo gordinhos. Também, né? Mas assim, não tanto, né? Ó, os ensinamentos de Buda, a lei do karma. Aí aqui as 4 nove verdades sobre os sofrimentos, né? Aí ele vai explicar aqui, eu gostaria até de ter lido aqui com você, ó, o caminho das 8 vias, que a gente acabou de ver. Então seria, ó, perfeita compreensão, perfeita aspiração, perfeita fala, perfeita conduta, perfeito meio de subsistência, perfeito esforço, perfeita atenção e perfeita contemplação. Então, o budismo também, ele vai ter tudo isso. E uma coisa interessante, irmãos, que eles vão ter também os seus mantras, e aqui vem explicando um pouco sobre todos esses detalhes, né, que a gente vê, né? Aqui o professor coloca até esse assunto, um reavivamento budista, né, em épocas recentes, em especial desde a última Guerra Mundial, o budismo passou por um reavivamento, sobretudo entre os budistas com mais treino filosófico. Aspectos importantes desses reavivamentos são o trabalho pela unidade do budismo, maior empenho missionário e maior atividade social. Porque, lembra que eu falei há pouco? Porque eles buscam passar os ensinamentos de Buda para que as pessoas também alcancem o Nirvana. Tá bom? E o outro slide que eu tinha separado para vocês verem é esse daqui, ó, que também vai ter alguns detalhes. Depois, como eu disse para vocês, leiam com paciência, vale a pena. O material está muito bom. Aqui é o outro material.
Pode falar, Júnior. A própria concepção de Buda aí cai por terra diante da Bíblia, que todo desejo é nocivo, todo prazer é nocivo, e não é bem por aí. Isso é o extremismo, Sim, né? Porque a Bíblia diz, Deus fez a mulher para o homem e viu que era bom. E tem muita sim. coisa que é o cônjuge, o leito, o casamento é bom. Tem muita coisa que Deus fez que é bom para a gente. Isso aí, Júnior. E aqui, só dando algumas dicas, irmãos, a mãe de Buda, né, segundo esse slide aqui, tem toda uma questão assim mística, né, de que ela teve um sonho e que uma tromba de um elefante tocava no ventre dela, e aí ela, né, teve a concepção do Buda. Então, assim, esses slides estão muito legais também. Aqui, essa figura foi muito interessante, mostrando a questão quando ele sai para atingir o Nirvana. Então, esse retrato mostra bem, talvez, um Buda mais legítimo, né, Júnior? Onde, olha, ele está praticamente pele e osso, É. né? Segundo alguns historiadores, se alimentando apenas do quê? De um grão de arroz. Para quê? Para poder sobreviver. E aí, é nesse episódio que ele pega e fica literalmente aqui próximo a uma figueira, e ele alcança o Nirvana. Aqui ele luta contra um demônio. Então, é bem interessante, irmãos, para a gente conhecer, para a gente saber. Aqui, os 10 mandamentos com relação aos preceitos budistas. No caso, o professor Sidney colocou santificar o domingo, né? Ou seja, que na realidade não é santificar o domingo, os 10 mandamentos é o sábado, né? Tem uma heresia aqui ou não, irmãos? Oxe, tem muita heresia. Uma heresia aí. Né? Mas ele fez aqui uma leitura já dos 10 mandamentos na ótica do cristão, tá? Mas, assim, eu até ia brincar com ele, né? Falei, opa, tem uma heresia aqui, né? Mas... E outra coisa que eu acho que é uma pretensão do Buda, quem é que confere esse nirvana? Ele mesmo? Então, a pessoa atinge, né? Ela atinge, né, Júnior? Então, ela tinha, mas pela questão que ele é iniciador, mas quem é que vai aferir esse nirvana? Sim, Ele sim. próprio? Porque nirvana, na verdade, é o ápice do conhecimento, da iluminação, da sabedoria. Por isso que é uma religião autorredentora, né? Autorredentora, né? Então, ele próprio que identifica esse ápice do nirvana, do autoconhecimento, da sabedoria, que é iluminação e sabedoria. Exato, né? Aqui, olha só, as 4 grandes incomensuráveis, o que se não pode mensurar. O que ele pregava? A gentileza amorosa, a compaixão, a alegria pela alegria dos outros e a serenidade de espírito. Ou seja, quando você atinge isso, pronto. E aqui, essa foto de Buda, também segurando uma flor de lótus, olha que interessante, irmão. A flor de lótus está no hinduísmo, a flor de lótus está no budismo, porque ela representa muito bem essa ideia do karma. Porque no meio do lodo, do pântano, daquilo que se perdeu, nasce uma flor. Ou seja, dando uma ideia dessa regeneração que está em ciclo constante, né? E então aqui, meus irmãos, segue bastante. Vocês já viram no joguinho aqui, Street Fighter, essa figura, né? Pode ver que ele está deitado, né? Essa imagem que ele está deitado do lado direito foi quando ele morre. Buda se deita do lado direito na postura do leão. Ele come uma comida que estava, de fato, envenenada. Ele sabia que estava envenenada, mas ele aceita, não pune aquela pessoa que dá a comida e assim morre. Mas isso fazia parte do processo dele, e morre desse jeito. E aí o seu discípulo, então, passa a propagar, né, as mensagens de Buda. Tá bom, meus irmãos? Então, são tantas informações, e aqui fica um breve resumo. Percebam, irmãos, não tem como, né, a gente tratar desses assuntos com mais propriedade, com muito detalhe, né, porque são muitas informações. Mas, e aqui, só para vocês terem uma ideia, né, essas são as 3 escolas mais fortes do budismo, né, tibetano, uns de chapéu amarelo, chapéu escuro, e dos chapéus negros, chapéus vermelhos. Não vai nome esse aqui, esse discipulado. Né?
Esse. O de cima, parece. É. E aí, aqui, mostrando um pouco, né? Tá bom, algumas estátuas, sempre estátuas grandes, né? Porque são seres que evoluíram, coisas milenares, né, irmãos? Tá bom? E aí, tá bom, meus irmãos? Tudo Ok. bem? São muitas informações, eu espero ter contribuído, né, para Sim, os sim. irmãos, porque eu confesso para vocês que eu tentei fazer uma boa lição de casa aqui para tentar, como se diz, né, para tentar trazer, né, essas informações para vocês. E hoje utilizamos aqui o material do site todamatéria.com.br, e eu achei muito interessante, porque eles, de fato, eu gostei da síntese que eles trazem, são professores de história, então eu achei que seria bem útil. E aqui, né, meus irmãos, como na semana passada, o que a gente tem que fazer diante de tudo isso, irmãos? Viver o cristianismo de cruz, com o Cristo verdadeiro, pedir para ele nos ajudar, porque quando a gente estuda sobre essas religiões, a gente vê o quanto o mundo precisa de nós. Nós não somos o Salvador, mas a mensagem do Salvador está conosco. E não pensem vocês, esses ensinos, né, do hinduísmo, budismo, taoísmo, shintoísmo, confucionismo, né, e tá tudo aí misturado nas nossas... As nossas crianças estão assistindo os filmes, estão participando de, muitas vezes, de torneios, né, para ver que os videogames, está tudo enraizado. E qual é a resposta para tudo, para eles, né? É Jesus, né? É Jesus, o Filho de Deus, não tem outro. Não tem karma, não tem nirvana. Eu sei que isso tudo dá uma resposta aparentemente boa, mas é uma escravidão, né? Tá bom, meus irmãos? Alguma dúvida? Todas elas, né, meus irmãos? Tanta informação, né? Bastante informação. Então, semana que vem o Islã. Eu fiz questão, irmãos, de trabalhar mais nessas religiões, porque as outras religiões, Testemunha de Jeová, Mormonismo, Adventista do Sétimo Dia, nós temos muito material. Mas um conhecimento um pouco mais voltados para essas religiões, a gente tem pouco. E eu falei, não, eu vou me dedicar ao mais complicado, porque eu acho que vai ser melhor aos meus irmãos. E eu vou dizer para vocês, para mim isso é um pouco antinatural, porque eu gosto de trabalhar naquilo que eu tenho mais convicção, né? Mas eu falei, não, eu vou tentar fazer uma boa lição de casa, porque eu acho que isso vai ser determinante. Eu não sei se é porque eu estou vendo um desenrolar onde essas influências religiosas vão chegar mais perto de nós. E a gente vai precisar conviver com essas pessoas e entender elas um pouco, para poder pregar para elas. Porque como que a gente vai pregar para elas se a gente não entende elas? Podem ver que dentro do Shinto, o shintoísmo, os japoneses eles nos veem como uma religião que de estrangeiro. Para eles, a gente não tem uma conexão com eles. Tá bom? Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Não, Podemos encerrar? sim, sim. Que Deus nos ajude e que a gente possa acessar a luz nesse mundo, principalmente para essas culturas. Tá bom? Exatamente. Amém. Então, querendo Deus, nos vemos quinta-feira, com as minhas ovelhinhas, nos vemos amanhã no nosso culto de oração, e vamos trabalhar quinta sobre o Islã. O Islã. E corram nos estudos e nos vídeos e nos materiais, tá bom? E obrigado, viu, Tomé? Gostei demais, e hoje eu utilizei muito religiões mundiais, né? Eu achei que foi um apanhado muito bom, um documentário muito bom, ele traz muitas informações, eu acho muito rico, porque ali nós vemos vários doutores de universidades, e eu usei todos esses materiais aqui também, para a gente poder estar tratando esses estudos. Depois assistem também, porque vai acomodar esse conhecimento na memória dos filhos. Tá bom? E o Buda morreu e está lá, o túmulo dele, né? Mas o nosso Jesus morreu e ressuscitou. E Buda Amém. vai comparecer no tribunal de Cristo, né? Que legal. Ô, pastor, Pode falar, Fia. você lembra quando eu falei para o pastor que eu tinha feito um curso
E o pastor queria saber o nome da escola e eu não sabia te dizer. É esse aqui, ó. Vê se dá para ver. Não tá dando não, minha irmã. Manda depois para mim. Tira uma Eu foto. vou te mandar foto. Isso, manda sim, tá bom? Tá. Então tá jóia. Aí depois me fala, tá bom? Porque Tá aí bom. eu acompanho. Tá bom, meus irmãos? Ok. Deus abençoe, meus irmãos. Uma excelente final de noite para os irmãos. E qualquer coisa, Amém. me procurem no particular e vamos trocando informação no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Deus Amém. abençoe. Boa noite. Boa noite, irmão. A paz. A paz. Amém. Boa noite. Bom descanso, pessoal. Tchau, filho. Olá, olá. Tchau, mãe. Boa noite. Paz, Beijo. mãe. Tchau, gente. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Abençoe. Tá bem comprando, hein?